Junta-se a nós em direto por videochamada Beatriz Xavier, porta-voz do Fim ao Fóssil. Boa noite, bem-vinda. É um acordo que reconhece pela primeira vez a necessidade de abandonar os combustíveis fósseis. Falamos, afinal, Beatriz, de um acordo histórico e que vai trazer mudanças ou tem dúvidas sobre a aplicação das medidas? Antes de mais, boa tarde. Faço parte da greve climática estudantil, também do movimento Fim ao Fóssil. Esta declaração, de facto, vai no mesmo caminho que as declarações passadas têm ido, não é? Nós vemos que esta, tal como a neutralidade carbónica até 2050, que foi, de facto, posta em vigor no Acordo de Paris, em 2015, não tem qualquer compromisso nem detém qualquer vinculação com nenhum país. Portanto, não passa assim de mais uma promessa vazia que estas instituições mais uma vez nos dizem que vão fazer e que, no entanto, lá está, não têm qualquer vinculação. Vimos também que fundos de apoio para os países mais desenvolvidos, mais pobres, menos desenvolvidos, mais pobres, são menos de 1% do que é necessário, ou seja, esta transição, sim, tem de ser feita para termos um futuro. No entanto, é nos termos de democracia energética, é nos termos de justiça global e mundial e é nos termos, exatamente, pronto, desta justiça. Não acreditam, portanto, que os países mais poluidores, por exemplo, nomeadamente, possam efetivar estas medidas necessárias para conseguirmos alcançar as metas obrigatórias para evitar um desastre, uma catástrofe natural? Eles, de facto, têm de o fazer, ou seja, são esses países que têm de fazer estas mudanças radicais. Esses países e todos os países, porque lá está, as moléculas não escolhem partidos. No entanto, nós sabemos que não é neste sistema fóssil que criou esta crise que vai ser resolvida a mesma. Não são estas instituições, ainda agora vimos que o número de lobistas representantes fósseis nesta COP era um número maior do que os representantes dos 10 países mais pobres. Portanto, o que nós vemos são instituições atrás de instituições e conferências atrás de conferências a fazerem promessas vazias às pessoas. Ou seja, eu nasci e já tinham acontecido várias conferências das Nações Unidas, esta é a 28ª, e este é o ano mais quente que a humanidade já registrou. Portanto, o que nós vemos, de facto, é provas bastante claras do que é que estas instituições têm feito e têm vindo a fazer e o que é que estão a fazer daqui para a frente. E o que é que está a faltar? Está a faltar mais ambição, digamos assim? Está a faltar vinculações e está a faltar promessas que não sejam vazias. Nenhum destes planos nenhum destes acordos prevê nenhuma obrigatoriedade a nenhum país. E tem muitos, de facto, muito lapsos dentro deles. Os países podem fazer a transição como quiserem se fazê-la. Não tem nenhum plano compatível para fazê-lo. E, portanto, dar-lhes essa liberdade de, como vimos também, fazerem também estas transições com hidrogénios supostamente verdes, com energias que não são de todo limpas. Portanto, dá esta flexibilidade que, de facto, temos vindo que não tem sido a mais correta. Beatriz, o que é que gostava que o próximo governo português, em concreto no nosso país, fizesse, que medidas adotasse para que pudéssemos, de facto, evitar uma catástrofe? Sim. De facto, o que a ciência nos diz é bastante claro. Em Portugal, nós precisamos do fim ao fóssil até 2030, eletricidade 100% renovável e acessível até 2025 e o que tem que acontecer é que este seja o último inverno em que utilizamos gás fóssil para produção de eletricidade aqui em Portugal. Isto tem que acontecer. Ou seja, se isto não acontecer, nós não temos um futuro habitável, eu não consigo ter proteções para o meu futuro sequer. E, portanto, o que nós precisamos é de uma transição energética justa. Nós precisamos que este governo e que qualquer que venha, agora em março, faça esta transição e nós sabemos que nenhum partido neste momento a tem. E, portanto, a greve climática estudantil, o coletivo onde eu pertenço, compromete-se a não dar paz, como fez este outono, a nenhum governo que não nos garanta estes parâmetros, estes planos, que não nos garantem então um futuro. Porque a ciência é bastante clara e, portanto, nós já fizemos manifestações, nós já fizemos petições, nós já fizemos tudo o que podíamos ter feito. E como é que olha para a postura dos portugueses perante este assunto, Beatriz? A postura dos portugueses é de ansiedade, eu penso. Penso que toda a gente tem muita ansiedade do que vem aí, mas penso que muita gente e a maior parte das pessoas pensam que são os nossos líderes que nos vão salvar.
porque é isso que nos têm vindo a dizer. As pessoas acreditam cegamente nos nossos líderes que nos têm encaminhado para o colapso. E, portanto, nós temos de contrariar esta lógica. Porque, de facto, nós temos poder. Nós temos poder para fazer a mudança. Porque se eles não nos dão um futuro, nós, de facto, vamos ter que tomá-lo com as nossas próprias mãos. E é isto que a greve climática estudantil está a fazer e é isto que nós apelamos que toda a gente faça. Muito bem. Beatriz Xavier, da greve climática estudantil, fica essa retificação e as nossas desculpas. Obrigada pela participação neste Fala Portugal e boa noite. Boa noite.